salmo todo, porque eu tenho a pretensão de discorrer sobre alguns versículos aqui deste salmo. E o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Amém. Glórias a Deus. E se você entender a mensagem, o recado de Deus para a sua vida, então você vai receber as bênçãos do Senhor. As suas necessidades vão ser supridas, porque você já está fazendo uma coisa, que é buscando o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas te serão acrescentadas. Vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Podemos assentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ser bem simples nas minhas palavras. Quero simplesmente transmitir a palavra de Deus aos vossos corações. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou em fase de aprendizado. E creio que esse processo vai levar a vida toda. Então, eu gostaria de trazer uma palavra que viesse de encontro com as nossas necessidades nesses dias. Porque, como eu já disse anteriormente, a igreja de Cristo, ela só avança, ela só cresce, só faz o reino avançar se ela estiver alicerçada nas Escrituras. Aleluia. Aleluia. Você e eu só poderemos ser libertos se conhecermos a verdade. Porque é conforme está escrito em João 8,32. Aleluia. Então, vamos nos alimentar da palavra do Senhor mutuamente nessa noite, amém? Amém. Bom, irmãos, em primeiro lugar eu quero fazer uma pequena introdução sobre este salmo. Amém, Jesus. Este salmo, meus irmãos, como muitos dizem e como as evidências apontam, foi Moisés que escreveu este salmo. O Salmo 91. E eu quero te dizer que este salmo não é uma oração, em primeiro lugar. Este salmo, ele é uma pregação, é uma exposição. Uma das muitas exposições que a gente vê ao longo dos salmos. No livro de Deuteronômio, por exemplo, a gente vê Moisés discursando diversas vezes para a nação de Israel, para o povo escolhido. Nós vemos quantas ordenanças que Deus diz para Moisés, quantos mandamentos Deus outorga para Moisés repassar ao povo.
nós vemos que o livro de Deuteronômio é um livro riquíssimo no que se diz respeito nos ensinamentos à obediência ao santo nome do Senhor. E este salmo, ele é mais um destes discursos de Moisés para a nação de Israel. Porque, veja como que ele começa. Porque, se ele fosse uma oração, ele iria fazer como está escrito aqui no versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quando ele diz isso aqui, no versículo 2, sim, realmente Moisés está enfatizando na nação de Israel que, independente das circunstâncias, independente de Israel permanecer ou não na presença do Senhor, Ele é o Deus de Moisés. Então, entenda o que está sendo dito aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É a mesma coisa de eu estar dizendo para você. Eu estou discursando para vocês. Irmãos, eu quero vos dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluias. E aí eu vejo o segundo versículo como se Moisés estivesse olhando para si mesmo. Depois de ter falado o versículo número 1 para o povo, ele olha para si mesmo, fecha os seus olhos e diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluias. O meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Existem somente 2 versículos que Moisés faz isso. O número 2, e depois eu vou te mostrar qual é o próximo versículo que ele fecha os seus olhos e nesse momento ele ora a Deus. Porque este salmo é um recado, é uma mensagem para o povo de Israel. Então ele está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos meditar um pouco no que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Veja bem. Habitar no esconderijo do Altíssimo, meus queridos e minhas queridas, é quando a gente levanta a nossa mão e aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador e começa a segui-lo para onde quer que Ele vá. Aleluias. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é um crente vir aos cultos. Não é um crente vir à igreja 1 ou 2 ou até 5 dias na semana. Não. Habitar no esconderijo do Altíssimo é você entender, subentender que agora você pertence a Deus e todos os seus caminhos pertencem ao Senhor e que você vai andar em todos os caminhos que Ele direcionar você. Porque é nisso que consiste a frase que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Isso ele diz somente para aqueles que professam no seu coração, aqueles que têm o desejo no seu coração de segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Agora, vamos entender um pouquinho mais isso. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Quando Jesus diz negue-se a si mesmo, Ele está dizendo para você porfiar por andar pelo caminho estreito. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. E porque apertado é o caminho que conduz à salvação, poucos são os que o encontram. Ou seja, quando você passa a habitar no esconderijo do Altíssimo, você começa você passa pelo processo do novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é o novo nascimento? O novo nascimento é muito mal entendido, meus irmãos. Quando Jesus diz para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascer de novo? É quando você recebe o poder do Evangelho na tua vida,
Porque o Evangelho, além de boa notícia, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Paulo escreve no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Amém, Jesus. Então, quando você é impactado pelo poder do Evangelho, o homem velho morre e nasce uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que está em Cristo, aquele que ouve o Evangelho, aquele que recebe a Jesus, ele é recriado, refeito uma nova criatura. Antes de você vir para Jesus, você gostava do mundo e tudo que nele há. Muitos gostavam de cerveja, cigarro, drogas, prostituição, rancores, pelejas, contendas, furtos. Nós tínhamos o nosso prazer neste mundo. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas quando você é refeito uma nova criatura, quando você nasce de novo, o processamento mental dessa pessoa muda. Aleluia. Aquele que gostava de tudo que se diz respeito a pecado, ele agora passa a abominar, ele passa a reprovar, ele passa a aborrecer. Ele não tem prazer mais nessas coisas. Nascer de novo a maior evidência de que alguém nasce de novo. Sabe aonde é encontrada? Na vontade. Aleluia. É na vontade que se encontra a maior evidência de que alguém nasceu de novo. Quando um ímpio que não conhece a Deus, ele ouve o Evangelho, quando ele é acometido pelo poder do Evangelho, aquele homem que nem pensava em vir à igreja, não gostava de orar, não gostava de ler a Bíblia, não gostava de santificação, não tinha prazer nas coisas de Deus, ele agora muda a sua vontade. Quando um homem é impactado pelo poder do Evangelho, ele nasce de novo, os seus valores mudam. Ele passa a gostar de ler a Bíblia. Ele passa a gostar de orar. Ter prazer de ler a Bíblia. Ter prazer em orar. Ter prazer em jejuar. Ter prazer na santidade. Tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer de vir à igreja. É o desejo dele. Ele gosta disso. Ele gosta das coisas de Deus. Isso é nascer de novo. É você sofrer uma mudança de dentro para fora. Aleluia. Está entendendo a palavra de Deus? Aí, agora eu vou deixar só uma pergunta aqui. Você ainda, nessa caminhada, tem vontade de alguma coisa do mundo aí fora? Você tem sido tentado, fustigado, pressionado? Cuidado. Você mesmo agora sabe se nasceu de novo ou não. Porque a maior evidência de alguém que nasce de novo está na vontade. Amém. Você ama a palavra de Deus? Você tem prazer em ler as Escrituras? Quantas horas você passa com as Escrituras na sua mão? Quanto tempo você gasta de joelhos na presença do Senhor? É por aí que você vai saber se você nasceu de novo ou não. Se medita e clame ao Senhor se a resposta for negativa. Então, vamos voltar à palavra, vamos voltar para o Salmo. Aleluias. Quando alguém é acometido pelo poder do Evangelho, ele não precisa ser empurrado, convidado a ir à igreja. Ele, com as suas próprias pernas, ele vai ao esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Por sua livre e espontânea vontade.
Ninguém na minha casa fala assim para mim, olha, vai para a igreja, vamos para a igreja. Não. Eu, com as minhas próprias pernas, com a minha própria vontade, tomo a iniciativa e estou na igreja. Sabe por quê? Deixa eu só dar um testemunho rapidinho aqui para a edificação da igreja. Eu já tenho 8 anos de evangelho. E eu sou casado há 14 anos. Nos primeiros 7 anos do meu casamento, eu era um cachorro. Porque não conhecia Jesus. Estava no mundo perdido. Fiz a minha esposa sofrer. Comeu pão que odiava amassa. Mas depois de 8 anos de casado, eu conhecia Jesus. E a minha vida mudou. Abandonei o mundo. Nasci de novo. Fui recriado, justificado, regenerado pelo poder do Evangelho. Graças a Deus. Mas infelizmente a minha esposa não está comigo. Ela não é crente, minha esposa. Então, imaginem a minha luta. Imaginem a minha luta. Minha esposa não é crente. Já estou 8 anos no Evangelho. Então, por isso que eu digo, olha, outros, muitos, não suportariam passar o que eu já passei, as humilhações, os levantes, as setas, os dardos. Eu tinha tudo para desanimar e abandonar. Não, minha esposa não vem. Ela não quer. Eu vou largar a mão disso. Vou largar a mão disso. Nunca me desviei da presença do Senhor. Ela é católica do jeito dela. Então, e eu estou nos cultos 3 vezes por semana, que são os cultos da minha igreja. Por isso que eu digo que ninguém precisa me mandar aí. Eu não tenho esposo para pegar no pé para ir na igreja, não. Eu tenho que tomar a minha iniciativa em ir. E eu estou na presença do Senhor. E o Senhor, nem por isso tem deixado de me abençoar. Eu tenho recebido grandes e riquíssimas bênçãos do Senhor que eu nunca recebi. A única coisa que me falta é ela vir para o Evangelho. Mas eu creio que o fato dela não ter vindo ainda é o fato do Senhor ainda estar trabalhando na minha vida, me moldando, me aperfeiçoando. Porque talvez ninguém conhece o trabalhar do Senhor. Ele tem os seus intentos. 8 anos esperando e a minha fé é mais viva do que nunca. E eu não pretendo desistir. E ainda digo assim para aqueles que me questionam: ainda que não venha, a palavra diz que 2 podem estar em uma cama, um ser tomado e o outro ser deixado. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz: quem conhece a Bíblia sabe. Da onde sabes tu, ó homens, se salvarás a tua mulher? Ou da onde sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Mas contudo, eu creio naquela palavra que Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 7, onde ele diz que o marido santifica a esposa. E a esposa santifica o teu marido. Então esse pequeno testemunho é para você. Talvez tenha alguém aqui na mesma situação. Talvez tenha alguém aqui que tá no Evangelho, mas tem alguns parentes que não estão e que estão esperando. Talvez a sua esposa também. Talvez tenha crentes aqui na mesma situação que eu. É verdade. Guarde a tua fé. Continue habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque a sombra do Onipotente você vai descansar. Amém. Olhe, preste atenção. Habitar no esconderijo do Altíssimo é muito mais do que simplesmente vir ao culto. É você estar de corpo e alma na presença do Senhor constantemente, não só na igreja, mas em todos os lugares. Aleluia. Glória a Deus. E habitar no esconderijo do Altíssimo é você ler a Bíblia fervorosamente, conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus. É você sair do comodismo e ir para a oração, gastar tempo na oração, sangrar os joelhos e clamar até que Ele venha e te atenda. Aleluias. Aleluias. Habitar no esconderijo do Altíssimo é você andar em uma vida de santificação, se abstendo da aparência deste mundo, da aparência do mal. Aleluias. É isso
que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque se você habitar no esconderijo do Altíssimo da maneira que se deve, aleluia, aí então, na sombra do Onipotente, você descansará. Aleluia. Agora, olha só Moisés dizendo aqui: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor, Ele está dizendo aqui, que Ele está dizendo, olha só, direi do Senhor, Ele está dizendo, Ele diz, Ele proclama, Ele confessa, aleluias. Ele é o meu Deus, Ele é Senhor sobre tudo na minha vida, Ele é Deus em todas as áreas da minha vida, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, o meu Criador, aquele a quem bato continência, aquele que me aconselha, aquele que me direciona. Ele é Deus da minha vida, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Aleluia. Aleluia. Ele também, além de ser tudo em mim, Ele é o meu refúgio. Ele é o refúgio para quando eu estou atribulado, para quando eu estou angustiado, para quando eu estou em perigo. Ele é o meu refúgio para quando eu preciso de socorro, para quando eu estou sendo coagido pelo mundo, perseguido, tentado, pressionado, atacado por Satanás. Aleluia. Ele é o meu refúgio. Aprenda a colocar o seu refúgio, a sua esperança. Aprenda a buscar socorro no Senhor. Quantos de nós nos equivocamos? Quantos de nós queremos fazer com as nossas próprias mãos? Verdade, Jesus. Aleluias. Quantos de nós clamamos: Senhor, me ajuda, Senhor, mas está lá, ó, pondo a mão. Não deixa Deus agir. Verdade. Meu Deus. Olha só. Porque ele termina o versículo 2 dizendo: Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Ele é o meu escudo. Ele é a minha torre forte. Ele é a minha segurança. Ele é a minha esperança que não será frustrada. Aleluia. Está entendendo, crente, a palavra do Senhor? Dá glória a Deus. Se você está entendendo a palavra do Senhor. Olha só, Moisés orando aqui: nele confiarei. Se ele é minha fortaleza, se ele é o meu refúgio, eu coloco a minha confiança nele. Olha, esse negócio de confiança é um negócio tão complicado. Quantas vezes nós dizemos: eu confio no Senhor, eu confio, mas aí surge uma situação que você passa, que você desconfia. Quantas vezes nós não estamos inseguros, desconfiados? Será que Deus vai operar? Porque às vezes eu oro tanto e eu não ouço nada, não ouço resposta, não ouço a voz de Deus, não acontece nada. Na maioria das vezes. E aí a gente desconfia, e aí a gente se desespera, e aí a gente quer agir com as nossas próprias mãos. Não confia no Senhor, cuidado. Moisés, ele confiou, e a prova disso é tudo que ele realizou. Aleluia. Isso é confiar em Deus. Imagine vocês, um homem, passar pelo que ele passou, suportar os costumes daquela nação, daqueles israelitas, murmuradores, rebeldes, desobedientes. Meu Deus! Que homem fantástico! É Deus! Glória a Deus. E aí ele volta a pregar. Porque, olha só aqui no versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro. Quando eu leio isso, eu imagino um caçador armando uma arapuca para prender, pegar um pássaro. Imagine. Então, este caçador, ele prepara uma armadilha tão bem feita, tão bem armada, que, imagina, que se alguém sabe o que é uma arapuca aqui, olha, é uma armadilha muito eficaz. É verdade. É muito eficaz. Se você armar ela num ponto estratégico, dificilmente você não vai capturar alguma coisa. Eu, quando era moleque, fazia muito isso e nunca voltei frustrado. Aleluia. Mas acabou. Glória a Deus. Amém. Irmãos, olha só.
E está dizendo aqui que ele te livrará do laço do passarinheiro. Nos dias de hoje, sabe quem que é esse passarinheiro? Satanás. Quanto laço esse passarinheiro não arma para as nossas vidas, com o propósito, com a finalidade de nos subjugar, de nos prender, de nos fazer cair. Verdade. Aleluia. E Deus está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, vai ser livre do laço do passarinheiro. Amém. E da peste perniciosa. Aleluia. Peste perniciosa. Irmãos, agora daqui para frente vocês vão observar o quanto este salmo tem a ver com as 10 pragas que Deus derrama no Egito. Você vai entender por que a maioria dos estudiosos intitula Moisés como autor deste salmo. Olha só. Sabe o que quer dizer peste perniciosa aqui? Aleluia. Está falando que Deus ele livra da peste perniciosa. Aleluia. Por quê? Olha só em Êxodo. A peste perniciosa, elas são duas das 10 pragas que Deus lança no Egito contra os egípcios. É verdade. Preste atenção. Aqui, em Êxodo, no capítulo 9, aqui, no capítulo 9, no versículo 16, fala da praga dos piolhos. Eu não vou falar sobre isso porque eu preciso resumir. Mas a praga dos piolhos, peste perniciosa. Depois, no capítulo 9, aliás, irmãos, no capítulo 8, no versículo 16, a praga dos piolhos. No capítulo 9, no versículo 8, a praga das úlceras. Certo? Isso que é a peste perniciosa, contagiosa. Uma peste que assolou os egípcios, mas que os israelitas, nenhum deles foi ofuscado, atingido por essas pragas. Aleluias. Glórias a Deus. Então é isso que Moisés está dizendo aqui, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será livre da peste perniciosa. Vai acompanhando aí. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sabe o que eu entendo aqui, neste versículo, no versículo número 4, quando ele diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro? Aleluia. Porque isto é o refúgio de Deus. Porque lá em Lucas, aliás, lá em Mateus, aleluia, no capítulo 23, glória a Deus, no capítulo 23 de Mateus, irmãos, olha só que tremendo. Glória a Deus. Capítulo 23, no versículo 37. Olha só como que tem a ver. O que acontece? Jesus estava sobre Jerusalém quando ele chega sentado num jumento. E aí, ele ali chorando sobre a cidade de Jerusalém, ele diz assim, ele expressa essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha juntas os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Verdade. Aleluia. Meu Deus. Então, Moisés está dizendo aqui assim, olha. Ele te cobrirá, ele está dizendo assim, toda a pregação, todo o discurso de Moisés neste salmo, ele é baseado no versículo número 1. Olha só, por exemplo, olha o que eu já citei aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, encontrará refúgio, segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
será livre do laço do passarinheiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será livre da peste perniciosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será coberto com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Está entendendo a palavra de Deus? É isso que Moisés quis dizer com este salmo. E esse salmo é um salmo muito mal entendido pela maioria dos crentes. Então, guarde esse aprendizado nessa noite para a tua vida. E daqui para frente, interprete com entendimento este salmo. Amém? Agora, olha só. Glórias a Deus. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. E todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que nós temos de tratar, conforme o escritor de Hebreus escreveu em Hebreus 4:12. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. A palavra de Deus, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo... Agora fugiu, mas eu vou citar. Lá Timóteo disse que a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, ela é apta para trazer entendimento, para aperfeiçoar todo homem e toda mulher nos caminhos do Senhor, nas veredas da verdade e da justiça. A palavra de Deus, sem ela, nós não seríamos nada. Aleluia. A palavra de Deus é um escudo, é uma espada que ataca, defende. Aleluias. Glória a Deus. Você precisa da palavra de Deus, sem ela Aleluia, Jesus. não podemos vencer as astutas ciladas do inimigo nas nossas vidas. Versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Olha, este daqui é o versículo mais mal entendido entre os crentes. Ninguém entende, poucos entendem o que isso quer dizer. Por isso que esse salmo, quando Moisés fala, ele estava parafraseando, na verdade, os acontecidos, os prodígios que Deus realizara no Egito. Quando ele diz aqui, ele te cobrirá. Aliás, no 5, não temerás espanto noturno. Sabe o que Moisés estava querendo dizer aqui, quando ele diz, não temerás o espanto noturno? Olha só, ele estava se referindo, aleluias, exatamente isso que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Olha só, ele estava se referindo à praga das trevas. A praga das trevas. Ele estava dizendo aqui, por quê? Aqui, olha só, eu vou ler. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas tais que podem ser apalpadas. Aleluias. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Você imagina o que é isso? Já pensou assim? Já pensou passar, meus irmãos? Já pensou passar 24 mais 24, 48. Mais 24. Imagina, meus irmãos. Mais 24 horas. 48 horas, não é? 72? Tá bom. Eu só errei na conta. É mais. Eu ainda fui bonzinho falando que era 48. 72 horas, tudo bem. Imagina se o sol não viesse a brilhar em 72 horas. De maneira tal que, porque a Bíblia foi enfática, ela foi clara em dizer que de maneira tal que eles não viam uns aos outros.
Eles não saíram, e também disse que eles não saíram dos seus lugares por 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites no mesmo lugar. Enquanto que aqueles que estavam refugiados no esconderijo do Altíssimo, que era a nação de Israel naquele tempo, eles tinham luz. E só os egípcios nas trevas. Está entendendo a palavra de Deus, meus irmãos? Com certeza. Imagina o desespero daqueles egípcios. Imagina o caos que não se instalou naquela nação. Só Jesus na causa. 3 dias e 3 noites sem ver a luz. Espanto noturno. Eles ficaram. A Bíblia ainda aqui, ó, no Salmo 91, ainda foi bom. Moisés foi bonzinho em colocar. Deveria falar o desespero que aqueles egípcios passaram. 3 dias e 3 noites. É isso que quer dizer o espanto noturno. Agora, voltando lá no livro de Salmo 91, olha só, continuando. Então, a palavra de Deus nos diz aqui, no Salmo 91, na continuação dos versículos, olha: e não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Que aí me torna esse demônio da meio-dia, Jesus. Sangue e fogo mesmo. Sabe o que significa essa continuação do versículo 5 aqui? Não temerás espanto noturno e nem a seta que voe de dia? Simboliza que era de dia que a maioria das pragas foram derramadas no Egito. De dia que o horror, o caos se instalava. E ele está dizendo aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerás espanto noturno e nem a seta que voe de dia. Amém? Amém. Olha só aqui na continuação do versículo 6. Nem peste que ande na escuridão. Então entenda por que Moisés, ele colocou aqui, ele fez 2 situações de noite escuras aqui. Olha só, primeiro ele disse, não temerás o espanto noturno. E depois aqui no versículo 6, e depois ele diz, nem peste que ande na escuridão. Sabe o que significa essa peste que anda na escuridão aqui? A morte dos primogênitos. Foi quando Deus envia os anjos da morte para matarem todos os primogênitos do Egito, tanto de pessoas como dos animais. E Deus está. E a mortandade, olha só, no versículo 6, e a mortandade que assola ao meio-dia. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Foi o que eu acabei de citar. A mortandade. Deus, ele matou, ele destruiu com a praga dos gafanhotos, com a praga dos insetos, toda os alimentos, toda a vegetação, toda a colheita dos egípcios e os animais. Isto que significa a mortandade. Aleluias, que assola ao meio-dia. E Deus está dizendo aqui para nós nessa noite que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerás a peste que ande na escuridão e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Está entendendo? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar aqui a palavra de Deus. Aleluias. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês nunca ouviram isso, com certeza. Deus está dizendo aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à sua direita, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está dizendo aqui o seguinte: Israel, certa feita, Moisés manda os espias para entrar na terra prometida. 12 espias. 10 voltam com relatório negativo e 2 positivo. Josué e Caleb com relatório positivo. Então, o que aconteceu ali naquele momento? Quando o povo ouviu aquela relatório negativo, eles se rebelaram, eles choraram, perderam a fé. E por conta disso,
todos eles morreram. Nenhum daqueles entraram na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E Deus está dizendo o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 vão cair ao seu lado. Josué e Caleb estavam habitando no esconderijo do Altíssimo. E eles viram uma geração inteira cair na frente deles. Glória a Deus. Aleluias. E também, olha só, por quê? Olha só, por que 1000? Por quê? Olha só, por que 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita? São duas classes aqui, que está sendo exposta aqui. Entendo eu que esses 1000 é a parte dos israelitas que caíram e não entraram na terra prometida. E eu entendo eu que esses 10.000 à tua direita significam os inimigos de Israel. Aqueles que se opunhavam, os filisteus, toda sorte de raças que se levantaram contra Israel. Josué e Caleb viu eles caírem diante deles. Por quê? Porque eles habitavam no esconderijo do Altíssimo e puderam descansar na sombra do Onipotente. Eu estou falando aqui, mas vai pegando para a sua vida isso aí, meu querido, minha querida. Aleluias, glórias a Deus. Vai entendendo o quanto livramento você vai ter se você habitar verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo. Olha só quanto livramento que Deus dá. Porque, você entendeu o que é esse salmo? É Moisés dizendo para Israel, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará descansando, estará livre de toda sorte de adversidade que se levantar contra a sua vida. É isso que Moisés está querendo dizer com todo esse salmo. Vamos prosseguir. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Josué e Caleb viram a recompensa dos ímpios dos seus irmãos israelitas e dos ímpios adversários, nações vizinhas, que se levantaram, que se opuseram contra eles. Está entendendo a diferença daquele que serve e aquele que não serve? Mas Deus vai mostrar mais uma vez a diferença. Aleluias. Quando Ele consumar todas as coisas no arrebatamento e no juízo final. Aleluia. Olha só, meus irmãos. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Olha Moisés aqui depois desse grande discurso. Este é o versículo que aonde ele ora. Você percebeu que sempre Moisés estava direcionando a palavra. Mas aqui, nesse versículo agora, ele diz no versículo 10, no versículo 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Aleluias. Olha a profundidade desse versículo. Meu Deus, você consegue entender, crente? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, na parte B do versículo: sem mim nada podereis fazer. Ó igreja, não somos nada sem Jesus. Precisamos de Jesus. Faça de Jesus o teu Senhor, Senhor sobre tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ele tem que ser o Senhor do teu trabalho, Ele tem que ser o Senhor da tua família, Ele tem que ser o Senhor da tua alma, Ele tem que ser o Senhor da tua vontade, Ele tem que ser o Senhor do teu querer, Ele tem que ser Senhor, Ele tem que dominar sobre tudo na tua vida. É isso que significa habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Vamos prosseguir aqui. Porque no versículo, olha só, no versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ele está dizendo aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal será sucedido. Nem praga alguma chegará à sua tenda.
Você precisa crer nesse versículo. Mas eu não estou dizendo aqui, irmão José Antônio, como que você me diz que mal algum chegará à sua tenda, se nós olharmos para a história e vermos os primórdios da fé, a igreja primitiva, a perseguição que eles sofreram nos primeiros 300 anos, a Inquisição papal, quantos cristãos não foram mortos? E você vem me dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda? Sabe como que eu te respondo isso? Porque eu coloquei isso aqui agora porque não significa que não teremos aflições, não significa que não seremos perseguidos, não significa que seremos atribulados, não sofreremos. Isso não significa, Jesus disse, tereis aflições. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Jesus disse assim, olha, não tema aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada, mas tema antes aquele que depois que mata o corpo, ainda tem condições de lançar a tua alma no inferno. Aleluias. Está entendendo? Eu sei que é cansativo. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus, dá glória a Deus. Eu já estou terminando, meus irmãos. Aleluias. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Sabe? Quando eu leio isso aqui, é claro que a gente lembra lá da tentação do deserto de Jesus. O que Jesus respondeu para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando o diabo leva Jesus no pináculo do templo e diz para ele se lançar, se jogar de lá de cima, Jesus responde o que para ele? O que Jesus responde para ele? Aleluias. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aleluias. Jesus, mas não é esse o foco principal. O foco principal aqui é que Jesus, ele respondeu com a palavra de Deus. Glória a Deus. E nós temos que responder com a palavra de Deus. Todas as situações, toda sorte de adversidade que surgir na nossa vida, nós temos que responder com a palavra de Deus. Temos que ir para as Escrituras, temos que consultar o que o Senhor diz na sua palavra acerca de tal situação que estivermos passando na nossa vida. Isso é habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém. Aquele que habita, ele habita permanentemente. Glória a Deus. Aleluias. Olha só. Ele habita permanentemente, constantemente, ardentemente, fervorosamente na presença do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Olha só, no 13: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Sabe quando que me vem na minha lembrança, quando eu leio esse versículo? Eu lembro de algo que o Senhor Jesus outorgou à sua igreja. Ele diz assim na sua palavra: eis que eu vos dou o poder e a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Amém. Pisará em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Um exemplo claro, rápido. Paulo, quando ele desce do navio, porque ele estava indo para Roma, ele foi fazer uma fogueira, uma serpente, uma áspide, acometeu a mão dele. De sorte que os que ali estavam vendo aquilo, disseram: a vida não quer deixar esse homem viver. A justiça não deixa esse homem viver. Mas depois de algum tempo, eles mudam o seu parecer dizendo: olha, esse homem é como se fosse um Deus.
que é isso? Quem sobrevive a uma picada de uma cobra, de uma serpente, e sai vivo sem tomar um antídoto? E é isso que aconteceu na vida de Paulo. Verdade. Por ele estar habitando no esconderijo do Altíssimo, por ele estar revestido, consagrado, santificado, ele pisou em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nenhum mal se sucedeu a ele. Aleluias. É isso que acontece na vida daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha só que coisa tremenda aqui. Olha só como que eu vou ler esse versículo 15. O versículo 15. Moisés estava dizendo assim, sobretudo, o versículo 1 é a base de tudo. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, me invoca. Aqui no versículo 14, irmãos, perdão, 14. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo amou ao Senhor tão encarecidamente que Deus o livrou, aleluias, e o colocou em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Uma pessoa ela só pode amar a Deus se ela conhecer, saber quem Deus é. E para conhecer a Deus, você precisa entrar no esconderijo do Altíssimo, para que você o conheça. E eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Eu glorifico a Deus porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Vocês têm buscado. Meu irmão Zesulino aqui tem me falado, me notificado que esta igreja tem subsistido, que essa igreja tem prevalecido, tem se unido, tem trabalhado pela causa de Cristo, tem buscado a Deus, conhecer a Deus. E olha, continue buscando esse Deus, continue amando esse Deus encarecidamente, continue amando esse Deus, porque olha só o que ele diz aqui, aleluia, pois tão encarecidamente me amou. Você ama a Deus? Dá um glória a Deus bem forte para Jesus aí. Glória a Deus. Você ama a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Então ele diz assim: pois que tão encarecida me amou, também eu o livrei. Aleluia. Livrei ele. Ele vai te livrar. Se você continuar habitando no esconderijo do Altíssimo, se você continuar permanente, fixo, arraigado, fundado na palavra da verdade do Evangelho, da tua salvação, se você continuar amando a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todas as tuas forças, olha só, pois que tão encarecidamente me amou, e eu o livrei, e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Para encerrar, último versículo aqui. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que tremendo, que glorioso esse versículo. Moisés disse para a nação de Israel assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluias, ele me invocará no esconderijo, na habitação do Onipotente. Ele estará debaixo das minhas asas e descansará seguro. E olha só, ele está dizendo aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele me invocará e eu lhe responderei. Continue habitando no esconderijo do Altíssimo. Não desfaleça, não esmoreça, não enfraqueça na presença do Senhor. Continue buscando Ele com todas as tuas forças. Aleluias, glórias a Deus. Continue amando esse Deus, porque como foi dito aqui nessa noite, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é hora de parar, não é hora de ter dúvidas, não é hora de desistir, porque Ele está dizendo que
aquele que continuar habitando permanentemente no esconderijo do Altíssimo me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Estarei com ele na angústia. Está entendendo aqui? Ele é o teu consolador. Ele é aquele que te aconselha na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da tristeza, na hora da opressão, na hora dos reveses, das adversidades da vida. É ele que tem que ser o teu conselheiro. Peça conselho para Deus, se coloque de joelhos e busca, clame, até que Ele venha e te atenda. Aleluia! Ele me invocará. Fala de oração de alguém que está buscando a Deus sobre todas as coisas, de alguém que está transpirando em oração, de alguém que está sangrando os joelhos, orando fervorosamente, buscando, rasgando o peito, o coração na presença do Senhor. E Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia! Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso quer dizer bênção. Quando ele fala livrá-lo-ei e o glorificarei, ele está falando de exaltação. Ele está falando: humilhai-vos perante mim. Aleluia! Achegai-vos em mim, se humilhai diante de mim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aleluia! É isso que Ele está dizendo aqui. Glórias a Deus. E eu o glorificarei e eu o abençoarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Por fim, você será salvo da terrível e eterna condenação. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, crente. Dentre todas as coisas que você deve ambicionar nessa vida, a maior ambição do crente tem que ser a salvação da tua alma. Glória a Jesus. Jesus, Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A finalidade, o propósito do Evangelho é resgatar pecadores da terrível e eterna condenação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, continue habitando no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Permaneça, persevere, lute com todas as suas forças para alcançar a tua salvação. Conheça e prossiga em conhecer esse Deus. Porque Jesus disse que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Segundo está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Marcos 12, 24. Porventura, o meu povo não erra em razão de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Conheça a Deus. Busque a Deus com todas as tuas forças. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Ame esse Deus. Habite no esconderijo do Altíssimo da maneira que se deve. E aí então você vai descansar na presença do Senhor. Não só aqui nessa vida, mas por toda a eternidade você vai conhecer as insondáveis riquezas de Jesus na glória. As incompreensíveis riquezas de Cristo. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus vos abençoe. Eu gostaria de pedir à igreja, com a permissão da irmã pastora aqui, se colocar de pé, que eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar. Rasgue o teu coração.